Paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia. Amém? Amém, Larissa? Amém. Estou aqui com minhas filhas hoje, Larissa, a Agnes está aqui também comigo, né? A Agnes quietinha aqui. Glória a Deus. Irmãos, desafio de Neemias. Nesse desafio de Neemias hoje, nós iremos abordar o tema da coluna, a restauração da coluna da estratégia. Restaurando a coluna da estratégia. Neemias, no capítulo 4, versículo 15 ao 17. A palavra diz assim: E sucedeu que, ouvindo nós os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos aos muros, cada um à sua obra. E daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Amém. Restaurando as estratégias, irmãos. Neemias era um homem em que ele, dentro da visão de Deus que tinha dado, dentro do entendimento que Deus tinha orientado a ele, Neemias, a gente vai enxergar Neemias como uma pessoa que ele tinha uma estratégia, tinha um foco, tinha um propósito. Só que Neemias, ele tinha algo chamado visão. E essa visão de Neemias levou Neemias ao entendimento de que muitas vezes as estratégias precisaram ser mudadas. E Neemias teve essa compreensão. Neemias, ele olha para a realidade em que ele estava. E ele, anteriormente, ontem nós vimos que Neemias, ele reestrutura a família. Ele coloca as famílias em brechas, em lugares específicos para proteger. Só que depois a Bíblia vai dizer que Neemias, Deus dá a orientação e desorganiza o ataque dos inimigos. Neemias vai dizer que Deus frustrou o ataque dos inimigos. Só que Neemias não podia parar, porque Neemias tinha um foco. Neemias tinha um objetivo central. Então Neemias tem a brilhante ideia, a compreensão. Ele olha e diz: olha, não, todo mundo não pode fazer a mesma coisa. Nós vamos precisar organizar as coisas aqui. Então Neemias divide a metade dos jovens, dos moços. Uma parte ficava na proteção e a outra parte ficava no trabalho. E ele diz mais: alguns que estavam carregando os materiais, com uma mão segurava, empunhava a espada, a arma que eles tinham, e com a outra trabalhava. Então Neemias, ele teve essa compreensão, e essa compreensão da realidade, essa compreensão do que estava sendo feito, o entendimento do contexto, de tudo que estava acontecendo. E isso, irmãos, nos leva a entender uma coisa, que a gente precisa ter a compreensão do momento que nós estamos vivendo para que nós possamos saber quais estratégias usar. E não só a compreensão, mas o entendimento verdadeiro, porque a palavra do Senhor vai dizer em Lucas capítulo 14, versículo 28, que Jesus diz: qual é o homem que antes de construir uma torre, ele não se assenta e não calcula primeiro se ele vai ter condição de concluir aquilo. Então Neemias, estrategicamente, ele muda a estratégia. Ele muda porque ele entendeu: olha, nós, para concluirmos a nossa missão, nós precisamos ter uma estratégia diferente. Mas sem perder a vigilância e sem parar a obra. E para isso precisamos ser flexíveis. Precisamos de flexibilidade para que nós possamos mudar as estratégias. Precisamos ter a compreensão e sermos flexíveis, porque se nós não formos flexíveis, irmãos, nós não vamos ter capacidade de adaptação. Então nós temos que ser adaptáveis. Precisamos ter esse discernimento e sermos adaptáveis. Eu lembro que eu já cheguei a citar isso aqui em um desses dias. Existe algo chamado pessoas que vivem numa negação. Pessoas que
sempre usam a mesma estratégia, tentando resolver coisas, tentando passar, tentando serem vencedores em situações que a vida coloca, só que usando a mesma estratégia as pessoas nunca conseguem. E a pessoa ela não sai da negação, ela faz as mesmas coisas com o intuito de achando que vai ter um resultado diferente. E isso chama-se insanidade. Então nós não podemos viver na insanidade, nós temos que viver, meus irmãos, na flexibilidade, no entendimento da palavra do Senhor. E às vezes Deus vai nos orientar a mudar a estratégia. Se você está vivendo situações em que você tem tentado, tem batido na mesma tecla, tentado resolver do mesmo jeito e não tem conseguido, de repente o Senhor esteja tentando mudar a estratégia no seu coração, tentando te dar um novo direcionamento e você não está entendendo. Então, experimente mudar as estratégias, restaure a coluna da estratégia mais baseada na orientação do Senhor. Porque eu tenho certeza que quando você fizer isso, você vai conseguir êxito nos seus objetivos, você vai conseguir êxito, né, nas suas conquistas e nos propósitos que Deus vai colocar você. Então, adaptação a novas realidades vai exigir de nós compreensão do momento em que estamos vivendo e vai exigir de nós flexibilidade para podermos darmos uma resposta em que o momento precisa, a resposta necessária que de fato vai trazer conquistas e vitórias naquilo que você tem enfrentado. Em nome de Jesus, amém? Você vai orar, Larissa? Em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê compreensão e estratégias, amém? Amém. Glória a Deus. Pode orar, ore, em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai do céu, por esse dia. Obrigado por essa manhã que todos os irmãos possam acordar bem, possam ter um novo dia, sentir que o Senhor está na presença deles, está com ele ao seu. Amém. Abençoa todos os irmãos da compreensão, Amém. Da estratégia. Sabedoria, Deus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, que todos possam entender essa palavra e que isso possa tocar seu coração hoje. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu concordo com a oração de Larissa, Deus também. Agradecendo o Senhor, porque o Senhor tem nos dado compreensão da Tua palavra e lâmpada para os nossos pés, e a Tua palavra e luz para os nossos caminhos, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, nos dê compreensão do momento, nos dê, Senhor Deus, capacidade de resiliência, Senhor Deus, para termos flexibilidade de nos adaptarmos a realidades diferentes, que todos os dias nós somos colocados nas adversidades da vida. Mas nós entendemos que o Senhor é poderoso, capaz para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o Teu poder que opera em nós. Assim nós oramos em nome de Jesus, agradecendo o Senhor que tem restaurado, há de restaurar a coluna das estratégias nas tomadas de decisões nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, né? Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor e até a próxima, para a glória de Deus.